Graças a Deus você é homem. É sempre uma alegria estar com você no nosso DHPH, no Devocional de Homem para Homem, do Christian Men's Network aqui da Universidade da Família. Estamos estudando esse devocional na estrada, meditações para homens que viajam, que você pode encontrar aqui na loja da família. Tony Campolo, em seu livro A Fantasia do Sucesso, ele diz: quando criança, sonhamos com ele, lutamos por ele em toda a nossa vida adulta e sofremos uma melancolia na velhice se não o alcançamos. Quando alcançamos, o cuidado redobra, pois como disse Edwin Lewis Cole, o sucesso pode te levar a um lugar onde o seu caráter não te sustenta. O nosso tema de hoje é o lado sombrio do sucesso. Fica comigo. Bob Ricord compartilha nesse devocional que quando criança sonhamos com sucesso, na fase adulta buscamos o sucesso e na velhice temos 3 opções: nos frustrarmos por não termos alcançado o sucesso na qual esperamos ou esperávamos, nos deixar corromper pelo sucesso que alcançamos ou sermos mordomos fiéis desse sucesso emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente e também financeiramente. Segundo a Crônicas, no capítulo 26 e versículo 16, a Bíblia nos diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. E isso era proibido, mesmo ele sendo rei. Quem queimava incenso eram os sacerdotes. A busca pelo sucesso pode cegar as pessoas ao ponto de não se importarem com mais ninguém para alcançar seus objetivos. E quando chegam neste objetivo, olham para trás e muitas vezes olham para um rastro de destruição. Pode ser da família, pode ser da amizade ou pode ser deles mesmos. Dentro de nós tem um lugar que sucesso nenhum pode ocupar, porque este lugar tem o tamanho exato de Deus. Ele é o que preenche e Ele tem a capacidade de nos fazer com que tenhamos a satisfação completa. Reflitamos um pouquinho sobre o rei Uzias. Ele assumiu o reinado com 16 anos e reinou por 52 anos. A Bíblia apregou a muitos elogios ao seu currículo. Ele foi líder, engenheiro civil, construtor, empreendedor, estrategista, líder militar, planejador urbano e chefe de toda a sua nação. Nada mal, não é? Ou seja, podemos dizer que Uzias alcançou o sucesso. O interessante é que ele conseguiu tudo isso com a ajuda de Deus. Contudo, veio o lado sombrio do sucesso: o orgulho. Certa vez ouvi dizer que o orgulho é igual um mau hálito. Quem tem não percebe, mas quem está perto consegue perceber de longe. E o orgulho é algo que nos leva a sucumbir. Provérbios 16 e 18, a Bíblia fala: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 4, Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ainda o profeta Abacuque 2 e 4 nos diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Assim como a história do rei Uzias, que você pode ler lá em 2 Crônicas capítulo 26, na qual sucumbiu pelo orgulho, trazendo os créditos da sua conquista a ele mesmo e a sua capacidade, podemos também citar o rei Asa, que foi um rei que teve grandes conquistas no início do seu reinado, e lá no 37º ano ele confiou mais na sua experiência, na sua estratégia, na sua forma de agir e não buscou a Deus e teve um final tão trágico. Podemos ainda citar o rei Nabucodonosor, que mesmo alertado por Daniel, subiu ao seu terraço e disse: não é esta a Babilônia que eu construí? Interessante que um pouco de tempo antes, um ano antes, Daniel, lá no capítulo 4, 27, fala assim: portanto, ó rei, depois que o rei Nabucodonosor teve um sonho da árvore que foi cortada, e aí chamou Daniel para interpretar o sonho, Daniel interpretando o sonho, fala assim: quem dera fosse para outra pessoa.
mas esse sonho se relaciona a você, ó rei. E depois dele lhe dar uma sentença não boa, ele dá um conselho ao rei Nabucodonosor, lá em Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a sua tranquilidade. E aí você lê, um ano depois, Nabucodonosor deixa o orgulho subir ao seu coração e o sucesso na qual ele obteve se tornou algo sombrio, e a Bíblia diz que ele ficou 7 anos pastando como animal. Literalmente, o orgulho precede a queda, e creio que para nós homens é um dos pecados mais tentadores que nos cerca, e precisamos da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, de pessoas que podem nos fazer enxergar como está o nosso coração, a nossa postura e o nosso dia a dia das nossas vidas. Muitas vezes a nossa própria esposa faz esse papel de nos avisar, assim como Daniel nos avisou Nabucodonosor, mas por causa do nosso orgulho como homem, nós temos dificuldade de aceitar as pontuações, as considerações, os conselhos da nossa própria esposa, que nos conhece, nos ama e quer com que nós tenhamos sucesso. O sucesso pode nos levar a sermos arrogantes por aquilo na qual recebemos o crédito. Isso cega para os perigos dos passos do tolo. Uau! A arrogância de Uzias o levou a entrar em um lugar na qual ele não tinha autorização para entrar e recusou a ser responsável diante daquelas pessoas que tentaram lhe avisar. Parece familiar? É perceptível quando ouvimos certas frases. Eu consigo resolver isso? Só dessa vez não importa. Eu não quero prejudicar ninguém. Porém, a triste realidade é que nós não conseguimos resolver isso. Que uma vez realmente importa e que alguém sempre será prejudicado. Porque às vezes a gente usa uma desculpa, não, só essa vez, não, só esse detalhe, só essa concessão, só esse jeitinho. O jeitinho brasileiro muitas vezes nos justificamos. Quando Deus quer de nós um coração íntegro e puro. Vimos vários jogadores de futebol passarem por preços altos por causa de uma noite, por causa de uma decisão, por causa de uma situação, na qual o sucesso levou eles a um lugar onde o seu caráter não estava preparado para sustentar tudo aquilo. Precisamos reconhecer a necessidade de sermos cuidados pelo nosso Senhor, buscarmos Ele de todo o nosso coração e sermos humildes e permitirmos que outras pessoas nos aconselhem, mostrem os nossos erros e assim com um coração ensinável, não sofrer as consequências do orgulho que o sucesso pode nos trazer. Não é pecado termos sucesso. Em várias áreas da nossa vida, pode ser emocional, espiritual, financeiro, ministerial, em qualquer área da vida. O pecado é não reconhecer que nós só chegamos lá porque Jesus teve misericórdia de nós e nos levou àquele lugar. O orgulho precede a destruição. Pedro, ainda na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Não é o que você tem, o que você possui ou o que você mostra que vai refletir quem você é. É aquilo que está dentro de você. Ainda Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 9, na sua primeira epístola, ele fala: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês estão passando. Ou seja, a fé em Cristo Jesus nos capacita a sobrevivermos aos tempos difíceis e a termos o equilíbrio no tempo de sucesso, atribuindo sempre isso ao nosso Deus. Por isso que o lado sombrio do sucesso é quando eu e você damos vazão ao orgulho, à arrogância e achamos que a nossa própria capacidade nos levou àquele lugar.
Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia ainda nos diz: nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Lembro que no curso Habitudes tem uma lição que tem o título A Batalha de Pirro, e Pirro foi um homem que ganhou a batalha, mas ele perdeu milhares de sucessos. E quando as pessoas foram falar para ele parabéns pela sua conquista, ele falou assim: se eu ganhar mais uma batalha desta forma, eu não vou ter mais ninguém para lutar. Ou seja, como eu e você estamos trilhando o caminho para chegar ao sucesso? Uma frase que eu aprendi há muito tempo: não basta você fazer o que é certo, você tem que fazer o que é certo do jeito certo para agradar o coração de Deus. Finalizo esse devocional com uma advertência a todos nós. Tenha cuidado com o que você espera. O sucesso tem seus méritos, mas também seu lado sombrio. Lembre-se, todos nós estamos a apenas um passo de sermos tolos a qualquer momento. Jesus alcançou o sucesso, mas quando o chamaram de bom, a sua resposta foi, está escrita lá em Marcos 10, 17 e 18. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus Pai. Uau! Que exemplo! O único que poderia aceitar esse elogio transfere para o Pai Celestial. E nós? Como estamos lidando com o sucesso? Estamos preparados para ele? Provérbios ainda nos diz que o homem é testado pelos elogios que recebe. Espero que cada dia o nosso coração seja ensinável e grato a Deus, sensível à sua voz, disposto a obedecê-lo até o fim. Porque o padrão é Cristo e hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CRMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. O nosso próximo devocional terá o tema responsabilidade. Que Deus te abençoe e um grande abraço.